E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje trazendo para vocês o primeiro comparativo entre smartphones aqui no canal. E para começar, eu resolvi escolher dois aparelhos que eu sei que a maioria das pessoas gosta bastante. De um lado vai estar o Moto G6. E esse aparelho aqui, ele está entre os mais vendidos no Brasil e é uma linha e um dos aparelhos que as pessoas mais gostam. E tudo isso tem um motivo. Afinal, não somente o Moto G, mas também, como toda a linha G, ao longo dos anos, tem tido um ótimo custo-benefício aqui no Brasil, principalmente entre os aparelhos intermediários. Porém, esse grande custo-benefício que a Motorola trouxe aí nos últimos anos, ele tem sido ameaçado, principalmente pelos smartphones chineses. Então nesse vídeo aqui, eu também vou te trazer os prós e contras de você optar pelo Moto G6, que é um aparelho que você encontra nas lojas físicas aqui no Brasil, e o outro lado, que é você optar por um aparelho chinês. Afinal, o segundo aparelho desse comparativo aqui é o Xiaomi Mi A2 Lite. E no caso aqui do Mi A2 Lite, eu comprei ele direto pela Amazon Brasil. Então eu não tive que passar pelo processo da importação, seja por um site da Gearbest ou Banggood, por exemplo. Então nesse cenário eu não tive nenhuma taxa adicional de importação. Então é como se eu tivesse comprado o Mi A2 Lite diretamente aqui no Brasil. Porém, você não vai encontrar esse aparelho aqui em qualquer loja física que você entrar. Você acha ele principalmente em lojas online, como a Amazon Brasil. E se no final desse vídeo aqui você se interessar ou pelo Moto G6 ou pelo Mi A2 Lite, eu vou deixar os links de onde você pode encontrá-los na descrição aqui abaixo. Mas chega de falar e vamos direto para o comparativo. E a primeira parte, que eu sempre gosto de começar um comparativo, é na questão do design e também do display dos aparelhos. Iniciando pelo Moto G6, aqui na parte frontal nós temos um display de 5.7 polegadas. Ele tem uma borda superior, onde você encontra alguns sensores, como a câmera e também uma saída do alto-falante. E na parte inferior aqui, nós também temos uma borda, onde eles colocaram o leitor biométrico. Então, como vocês podem ver, esse aqui não é um daqueles displays que vai de borda a borda. Já na parte de trás do aparelho é onde você vai encontrar a câmera dupla do aparelho. E o Moto G6 tem a parte de trás feita de vidro. Então, esse aparelho que tem bom peso, ele te dá uma sensação premium e principalmente o fato dele ser feito de vidro faz com que ele não seja tão escorregadio assim. Mas por outro lado, como acontece com a maioria dos materiais, seja vidro ou também seja como alumínio, que é o Mi A2 Lite, aqui atrás, se você usar ele sem capinha, você vai ver que ele fica cheio de manchas e aqui não tem o que fazer, você vai ter que ficar limpando ele o tempo todo. Aqui na parte de cima do aparelho, onde você encontra a gaveta, que serve para o Dual SIM e também para o cartão microSD. E na parte de baixo você encontra a entrada P2 e também a entrada USB-C. E do outro lado nós temos aqui o Mi A2 Lite. E esse aparelho que tem um display quase de borda a borda. Afinal, aqui embaixo você pode ver que ele tem uma borda onde não tem nada. Já aqui na parte de cima ele tem uma borda bem fina. E como vocês podem perceber, a Xiaomi optou aqui pelo notch na parte superior do aparelho. E a vantagem disso é que apesar de ele ser um aparelho aqui até um pouco mais baixo do que o Moto G6, ele tem um display maior, de 5.84 polegadas. E quando a gente vai para a parte de trás do aparelho, você encontra aqui também a câmera dupla, e é aqui que você vai encontrar o leitor biométrico desse aparelho. E como vocês podem ver, esse aparelho aqui, ao invés do vidro, ele é feito de alumínio, mas da mesma forma, é só você segurar ali um pouquinho que as manchas já começam a aparecer. Então, qualquer um que você escolha, o ideal é você usar ele com a capinha. E por um acaso, os dois aparelhos já vêm com uma capinha inclusa logo que você compra eles. Mas continuando aqui, na parte superior do Mi A2 Lite, você encontra a porta P2 e também o disparador de infravermelho. E é na parte lateral aqui do aparelho que você vai encontrar a mesma gaveta que você encontra no Moto G6, que é para a entrada Dual SIM e também o microSD. E quando a gente vai para a parte de baixo do aparelho, aqui estão os alto-falantes, uma parte que eu não gosto tanto no Mi A2 Lite, que é que ele vem com micro USB ao invés do USB-C. E como a gente está falando aqui de design, uma coisa que vocês podem perceber é que o Mi A2 Lite ele é um aparelho um pouco mais espesso do que o Moto G6. E também ele é um aparelho um pouco mais pesado. Isso se dá pela diferença de bateria. Afinal, no Moto G6, nós temos uma bateria de 3.000 mAh contra os 4.000 mAh do Mi A2 Lite. E já que eu falei aqui sobre a questão do vidro e de ser um aparelho que não escorrega muito, eu mencionei isso de propósito. Afinal, o alumínio aqui do Mi A2 Lite faz com que esse aparelho seja muito escorregadio. Então, esse é mais um motivo para você usar a capinha que vem com o aparelho, porque senão as chances de você deixar esse aparelho aqui cair são bem grandes. E do display design, a gente vai para a parte de performance. E aqui eu acabei rodando um Geekbench para os dois aparelhos. E vale lembrar bastante que o Moto G6 que eu comprei é a versão de 3 GB de RAM, e quando eu comprei o Mi A2 Lite, eu acabei optando pela versão de 4 GB de RAM. Mas já no processador aqui, a gente pode ver uma diferença significativa. Afinal, o Moto G6 ele vem com o processador Snapdragon 450. E do outro lado, nós temos o Mi A2 Lite. E esse aparelho aqui vem com o Snapdragon 625. Eu coloquei aqui o Geekbench porque eu sei que muita gente gosta de ver esses números, mas para mim o que realmente importa é a performance do dia a dia. E o que eu posso te dizer é o seguinte:
Para os aplicativos mais simples que você usa, como o YouTube, por exemplo, ou qualquer outra rede social e navegação na internet, você não encontra tanta diferença assim entre esses dois aparelhos. Então, para você que só consome mídia, navega aí no Instagram, Twitter, você não vai encontrar tanta diferença assim. Como você pode ver, no YouTube a navegação é quase igual nos dois aparelhos. Eventualmente, você tem uma travadinha ou outra aqui no Moto G6, e isso é algo que eu não vi acontecer aqui no Mi A2 Lite. Mas quando você começa a sair desses aplicativos mais leves e passar para aplicativos como jogos, ou até mesmo para abrir a própria câmera do aparelho, você começa a ver uma diferença. Então aqui, se eu abrir a câmera do Mi A2 Lite e do Moto G6, você pode até ver que a do Mi A2 Lite ela funciona perfeitamente bem. Porém, um problema que eu sempre tive com a câmera do Moto G6 é a questão de quando você está usando ela simplesmente trava e demora bastante para pegar o foco. E isso é uma questão que eu não tive aqui no Mi A2 Lite. E se a câmera já é um ponto que trava do Moto G6, então você pode imaginar como é com jogos mais pesados, como o Asphalt 9, por exemplo. Mas para você que usa realmente o básico do aparelho, o Moto G6 ele funciona muito bem nessa situação. E como a gente passou pela questão câmera, o que eu posso te dizer aqui é que nenhum desses dois aparelhos tem a melhor câmera do mundo. A câmera do Mi A2 Lite ela é uma câmera decente e que te traz bons resultados, mas não é nada fantástico, tanto que a câmera frontal desse aparelho aqui tem somente 5 megapixels. Já a câmera traseira dele é uma câmera de 12 megapixels mais um sensor de 5 megapixels, e ambos com abertura f2.2. E só para ficar completo aqui, a abertura da câmera frontal é f2.0. E uma diferença entre esses dois aparelhos é que o Mi A2 Lite ele não conta com aquele flash frontal que eu sei que muita gente gosta. E isso é algo que vem aqui no Moto G6. E a câmera frontal desse aparelho aqui, ela tem 8 megapixels e ela vem com abertura f2.2. Já a câmera principal, ela também vem com sensor de 12 megapixels, só que aqui no caso é uma abertura f1.8. E o outro sensor é de 5 megapixels com abertura f2.2. Porém, como eu disse, nenhum desses aparelhos aqui vai tirar uma foto fantástica. E colocando os dois lado a lado, ainda prefiro um pouco a câmera do Mi A2 Lite, principalmente porque ela costuma pegar o foco um pouco mais rápido e também ela não tem travamentos. Então, quando o comparativo é na qualidade de imagem, elas são bem parecidas, mas a experiência na hora de tirar uma foto, ela acaba sendo melhor nesse aparelho aqui. E depois de falar de performance e câmera, um assunto que é muito, mas muito importante, que é a questão da bateria. E aqui há uma diferença muito grande. Afinal, o Moto G6 ele vem com uma bateria de 3.000 mAh, e do outro lado nós temos o Mi A2 Lite com uma bateria de 4.000 mAh, e também com a ajuda do Android One. Então, esse aqui é um aparelho com muita bateria e contando com um sistema que é muito bem otimizado para o aparelho. E além disso, tem mais um ponto positivo aqui, que é que o Mi A2 Lite ele já está com o Android 9. E isso influencia na duração da bateria. Nessa versão do Android, a Google adicionou mais um item aqui, que é a bateria adaptável. Então, basicamente o que ele faz é usar a inteligência artificial para limitar ou aumentar os recursos de bateria de cada aplicativo que está rodando. Isso aumenta de forma significativa a duração de bateria durante o dia. Então, de um lado, no Moto G6, se você usar ele para o básico, você até chega aí num dia inteiro sem precisar recarregar o aparelho. Porém, se você usa o aparelho um pouco mais, e principalmente se você quiser jogar durante o dia ou assistir bastante vídeo, é bem capaz que você vai ter que recarregar ele pelo menos uma vez durante o dia. Do outro lado, o Mi A2, essa bateria aqui dura muito, então você passa tranquilamente um dia inteiro e até mais do que um dia sem ter que fazer nenhuma recarga. E para quem usa o aparelho para o básico, é capaz que você chegue em 2 dias de utilização sem ter que recarregar esse aparelho aqui. A bateria dele é bem impressionante mesmo. E um ponto aqui que eu quero realmente passar é a questão do leitor biométrico. Afinal, no Moto G6 nós temos esse leitor que é um pouco mais achatado, contra o Mi A2 Lite que vem com esse leitor que é um pouco mais tradicional. E a questão do posicionamento, ser na frente ou atrás, aí é uma questão de preferência. Eu desde que usei o iPhone e no Moto G6, usava o leitor digital aqui na frente, e eu estava bem acostumado. Porém, depois que eu passei a usar o Mi A2 como o aparelho principal, eu acabei também me acostumando a ter o leitor na parte de trás. Então, posicionamento realmente vai ser uma questão de costume. Mais uma coisa que eu quero mencionar aqui é que esse leitor mais tradicional, arredondado, ele é melhor e mais preciso. Então, eu não tenho problemas com esse tipo de leitor aqui. Porém, quando eu usava o G6 como meu aparelho principal, muitas vezes eu tinha problema para desbloquear o aparelho por causa desse leitor achatado. Por algum motivo, ele não é tão preciso assim e ele acaba falhando várias vezes durante o dia. Então, esse era um ponto que eu realmente queria passar para poder avisar quem pretende comprar esse aparelho aqui. Agora que a gente já passou pelos principais pontos e também os principais recursos desses dois aparelhos, vamos para a parte que eu vou te ajudar a decidir qual a melhor opção para você e principalmente qual smartphone tem o melhor custo-benefício e que vale mais a pena. Lembrando que isso varia um pouco de pessoa para pessoa,
Então vale a pena você analisar tudo que eu falei aqui nesse vídeo e que eu ainda vou falar e ver qual que é a melhor opção para você. E começando pelo ponto que talvez seja o mais decisivo para a maioria das pessoas, que é a questão do preço. E como eu já falei aqui no vídeo, tanto o Mi A2 Lite como o Moto G6 contam com duas versões, e elas são iguais entre os dois aparelhos. Uma delas é de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, e a outra com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E no preço, você vai ver que a vantagem está do lado do Xiaomi Mi A2 Lite. Afinal, esse aparelho aqui, você começa a encontrar ele na faixa dos 850 a 900 reais. E ainda no Mi A2 Lite, na versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, você consegue encontrar ela na faixa aí dos 980 reais. E o que é mais interessante é que você encontra toda essa configuração por menos de R$1.000. Já o Moto G6, mesmo que ele tenha uma configuração inferior ao Mi A2 Lite, ele custa um pouco mais caro. Então, a versão de 32 GB você vai encontrar aí na faixa dos R$1.050. E se você resolver optar pela versão de 64 GB, aí o preço vai para casa dos R$1.250 a R$1.300. Então, para você ter esse aparelho aqui com os mesmos 64 GB e 4 GB de RAM do Mi A2 Lite, você tem que pagar aí por volta de R$300 a mais. Agora, tirando os pontos que a gente já passou aqui, como performance, câmera, bateria e todos os outros pontos, existem algumas outras vantagens ou desvantagens para cada aparelho. Então, onde estão as vantagens aqui de cada aparelho? Eu vou começar pelo Mi A2 Lite. E a principal vantagem desse aparelho aqui está no custo-benefício, principalmente por tudo que ele oferece. Afinal, aqui você tem um processador melhor do que o Moto G6 e que é mais eficiente nas tarefas do dia a dia. E principalmente, o lugar que esse aparelho aqui é muito superior está na questão da bateria. Afinal, os 4.000 mAh do Mi A2 Lite fazem uma diferença muito grande. Esse é um aparelho que você pode usar tranquilamente, e a bateria dele dura mais do que um dia. E isso pode ser uma grande vantagem para muita gente. Afinal, quando você pega aqui o Moto G6 e usa ele um pouco mais do que o normal, é bem provável que você tenha que carregar ele pelo menos uma vez durante o dia. A bateria do G6, ele só dura o dia inteiro se você tiver um uso bem básico durante o dia, com redes sociais, WhatsApp e navegação web. Quando você começa a jogar um jogo aí um pouco mais pesado, a bateria dele costuma ir bem mais rápido. Do outro lado, com o Mi A2, você não tem esse problema. Mesmo jogando jogos mais pesados, a bateria dele costuma sempre durar pelo menos um dia inteiro. Então, para quem me pede uma recomendação de um ótimo aparelho intermediário, esse aqui é um dos que eu estou mais recomendando, apesar de eu pessoalmente não ter optado pelo Mi A2 Lite, e sim pelo Mi A2, mas aqui é uma questão de performance e câmera. E esse comparativo em relação ao Mi A2 vai vir mais pra frente aqui no canal. Mas o Mi A2 Lite não é nenhum celular perfeito, ele também tem as suas desvantagens, pelo menos na minha opinião. E elas são desvantagens até em relação ao Moto G6. E a primeira delas vocês vão encontrar aqui embaixo do aparelho, que é a conexão de entrada. Afinal, o Mi A2 Lite, infelizmente, ele não veio com USB-C. Ele veio com uma entrada micro USB. E do outro lado, o Moto G6, ele já veio com USB-C. E uma das vantagens que isso gera é a velocidade do Fast Charging. Então, no Moto G6 aqui, o Turbo Power, ele carrega a bateria muito rápido. E eu sei que tem aqui a diferença também do tamanho da bateria, dos 4.000 para os 3.000 mAh, mas o carregador do Moto G6, ele é bem rápido. Mas o Mi A2 Lite, ele tem o Fast Charge, e ele carrega os seus 4.000 mAh de maneira bem rápida. Mas seria bem legal que esse aparelho aqui tivesse vindo com USB-C. Agora, quando eu comparo esses dois aparelhos aqui, tem uma grande vantagem que eu vejo no Moto G6 em relação ao Mi A2 ou qualquer outro desses aparelhos chineses que você comprar na Amazon Brasil, que são as questões de garantia e de assistência técnica. Afinal, tem que ter algum motivo aqui para esse preço mais alto que a gente paga no Moto G6. Então, quando você compra aqui o aparelho da Motorola, normalmente você tem aqueles 7 dias de garantia que são dados pela loja, porém você tem 1 ano de garantia no aparelho, então qualquer problema que você tiver é só você ir lá e contactar a Motorola e levar o aparelho numa assistência autorizada. E do outro lado, quando você compra aqui o Mi A2 Lite, o que você tem são 3 meses de garantia que são dados pela loja. E se você tiver qualquer problema com o aparelho aqui, como sei lá, a tela quebrada, você não vai ter uma assistência técnica autorizada pela Xiaomi aqui no Brasil. Porém, você consegue sim consertar o Mi A2 Lite aqui no Brasil, porque existem diversas lojas espalhadas pelo Brasil que fazem o conserto desses aparelhos aqui. Porém, vale ressaltar que não são assistências técnicas autorizadas. Então, o que você tem aqui é a garantia dos 3 meses da loja e nada mais. E colocando esses aparelhos lado a lado e colocando tudo isso na balança, eu tenho uma opinião de qual aparelho vale mais a pena e principalmente esse é o aparelho que eu compraria para mim se eu tivesse que escolher entre um dos dois. E no caso, o aparelho que eu compraria sem nenhuma sombra de dúvida e que eu tive uma experiência muito melhor foi o Mi A2 Lite. Não tem nenhum momento que eu trocaria o Mi A2 Lite pelo Moto G6, porque ele é um aparelho que custa menos e oferece muito mais. Então, se você quiser a minha recomendação de compra entre esses dois aparelhos, o que eu recomendo aqui para você
é o Mi A2 Lite. Afinal, ele tem um bom processador, ele vem com Android One, que eu gosto bastante, e também uma coisa que você sempre pode esperar é que ele seja atualizado mais rápido. Tanto que, como eu já comentei aqui, esse aparelho ele já está no Android 9 Pie, enquanto o Moto G6 ainda está no Android 8.0.0, que é a versão Oreo. E também, como eu já disse, se você se interessar por qualquer um desses dois aparelhos aqui, eu vou deixar os links na descrição abaixo de onde você pode encontrá-los. E por hoje é só, esse aqui foi o primeiro comparativo que eu fiz entre smartphones aqui no canal. Então, se você tiver qualquer sugestão de como esses comparativos podem ser melhores, e se eu não abordei algum tópico que você quer ver nos próximos comparativos, por favor, deixe nos comentários aqui abaixo, que vai me ajudar bastante a melhorar os vídeos, afinal, eles são feitos para vocês. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho das notificações e também de deixar o seu like aqui pra mim. Até a próxima. Fui!